O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Queridos irmãos, queridas irmãs, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Que a graça de Deus nos sustente nesta missão. A liturgia de hoje, queridos irmãos e irmãs, nos coloca diante de um Deus que nos chama. Nos coloca diante de um Deus que nos capacita. Nos coloca ainda diante de um Deus que nos envia para a missão. Como Deus é grande, como Deus realiza milagres dentro da nossa vida. É o próprio Deus quem nos chama, é Ele que coloca, que derrama a sua graça através da vocação na vida e na história de cada um de nós. Nossa vocação, queridos irmãos e irmãs, é um presente de Deus, é dom de Deus, é graça de Deus, para que encontremos já nesta vida o caminho que nos levará à verdadeira felicidade. Deus nos escolhe. E assim, nós ouvimos no livro do Gênesis, na primeira leitura, que Deus escolheu José. Um rapaz de muitos irmãos, de uma família grande. E todos nós aqui conhecemos a história de José do Egito. E quando jovem, fora lançado num poço, numa cisterna, e ali abandonado pelos seus irmãos até mesmo à morte. Acolhido depois como escravo. Foi José quem interpretou o sonho do faraó. Se lembram? 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas. E assim ele conquistou a confiança daquele homem. Assim como nos fala o texto bíblico, José foi eleito governador do Egito. E depois de uma grande fome naquela região, a sua própria família, os seus próprios irmãos, correram até ele sem saber que era ele quem providenciaria o alimento para a sua sobrevivência. Deus capacita os seus escolhidos. E é por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós estamos aqui nesta manhã fria, nesta manhã gelada. É por isso que você nos acompanha pela Rede Século 21, que você sinta na sua vida a misericórdia, o amor, Deus te capacitando, te chamando, te escolhendo para ser um seu discípulo, para ser o seu missionário. No Evangelho de hoje, segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7, somos colocados diante de Cristo, que passa chamando os seus primeiros apóstolos. Chamou Pedro, André, Simão, Tiago, Judas, o traidor. E depois de chamá-los, queridos irmãos e irmãs, Jesus conviveu com eles. Será que existe melhor formação do que esta? Conviver com o Senhor? Abramos o nosso coração hoje
para que possamos conviver com o Cristo, para que possamos ser formados por Ele, através da Sua palavra, alimentados por Ele, através do banquete sagrado da Eucaristia. Deus nos chama, Deus nos forma, Deus nos capacita. E após chamar os 12, este que foi o seu primeiro grupo, o Senhor, Ele estende este chamado aos 72. E hoje, queridos irmãos e irmãs, o Senhor também nos chama pelo nome, porque Ele nos conhece. Desde o nosso batismo, ali, pelo padre, pelo sacerdote ou pelo diácono, fomos chamados pelo nome. Deus nos conhece desta forma. Somos únicos para o Senhor. E assim Deus me chamou. Fernando, eu te batizo. O sacerdote disse: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E aí começou não apenas a minha, mas pelo batismo, queridos irmãos e irmãs, começa a nossa missão, enquanto membros do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto membros desta igreja que nos acolhe e que nos envia constantemente pela força do Espírito Santo, pela força de Pentecostes. Primeiramente o Senhor chamou o grupo dos 12, depois os 72, e hoje o Senhor chama todos nós. Como cresceu o grupo de Cristo, não é verdade? Que coisa bonita. O Senhor te chama, o Senhor te prepara, o Senhor te forma, o Senhor te envia, assim como diz a sua palavra. Deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. O Senhor nos escolheu e ninguém mais. Em vosso caminho, anunciai esta prioridade: o reino dos céus está próximo. Pois para Mateus, o importante é o reino de Deus. Que hoje, queridos irmãos e irmãs, possamos abrir o nosso coração a este chamado, possamos entregar a Jesus Cristo o nosso sim. Diga sim no seu coração, diga sim: Senhor, eu aceito mais uma vez este chamado, eu renovo, Senhor, mais uma vez este sim, esta entrega de ser um apóstolo, de ser um seguidor, de ser um membro da tua família, Senhor Jesus. Que eu possa levar a todos a tua palavra, que eu possa dar ao mundo um testemunho de bondade, que eu possa ser no mundo o que Cristo foi. É esta a vontade de Jesus para todos nós. E como Jesus se alegra quando praticamos gestos de bondade, gestos de amor, gestos de misericórdia. Aí nós vivemos como Jesus viveu. Aí nós realizamos as obras do próprio Cristo Jesus. O Senhor nos chama a evangelizar. Mas eu me lembro também de uma frase, de um pensamento de São Francisco de Assis que dizia: evangelize sempre, mas apenas quando necessário, use das palavras. Porque muitas vezes o maior evangelho a ser lido é o nosso testemunho de fé, é a nossa conduta enquanto cristãos, é a nossa própria vida enquanto discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Comecemos a nossa missão dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Lugar difícil, lugar necessário para a evangelização, não é? Muitas vezes a gente diz aquele ditado, não é? Em casa de ferreiro, muitas vezes ainda o espeto é de pau. A evangelização precisa começar dentro da primeira igreja, da igreja doméstica, dentro da nossa própria casa. E aí sim, anunciarmos o reino de Deus para todo mundo. Que vivamos na misericórdia, que vivamos no perdão, respeitando as limitações dos nossos irmãos, respeitando as limitações dos nossos familiares, rezando por todos, pela salvação de todos, pela conversão de todos. É isto o que Deus espera de cada um de nós. Por isso hoje, Espírito Santo, venha, aqueça o nosso coração. Aqueça, Espírito Santo, a nossa vida. Nos fortaleça novamente, para que possamos fazer não a nossa,
mas cumprir sempre a divina vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.